Senhor presidente, meus eminentes colegas senadores e senadoras, eu peço a Vossa Excelência, presidente, que seja um pouco tolerante comigo, porque eu escolhi justamente para falar nessa sexta-feira, porque na sexta-feira nós não temos tanta exigência de tempo, somos poucos e podemos ter a compreensão da Posso mesa. assegurar a Vossa Excelência que chegamos tranquilamente tolerantes, como sempre somos. Já conversei com o senador Mozarildo e também com o senador Simão. Vossa Excelência fique bem à vontade. Porque eu não queria que terminasse esse semestre sem que eu tivesse a oportunidade de fixar meu ponto de vista sobre a situação atual do nosso país. Embora compreenda que meu desejo não é outro, senão o de ter um certo alívio em relação à minha consciência de não ter ficado calado, embora eu me recorde muito bem do general Goberi, quando ele uma vez disse que se nós quiséssemos guardar um segredo, colocássemos nos anais do Congresso Nacional. De maneira que eu quero abordar a crise atual do país, a crise que eu posso chamar da vontade popular. Em 1972, senhor presidente, era a Conferência de Estocolmo, a primeira manifestação do mundo, através das Nações Unidas, sobre o problema ecológico, da maneira como nós o vemos atualmente, que é o problema da salvação da Terra e, portanto, do gênero humano. E, nesse ano, eu, nessa tribuna, tive a oportunidade de dizer que o desenvolvimento econômico e a expansão, eles tinham perdido aquela sacralidade de ser sinônimos de progresso e que havia novos conceitos e reflexões e dúvidas sobre se esse caminho que o mundo estava tomando era um caminho certo ou errado. E eu me recordo que citei naquela época o ministro Oishi, que era ministro do Meio Ambiente do Japão. O Japão shintoísta, o shintoísmo quase que é uma religião que Deus é a própria natureza. E por isso os japoneses sempre cultivavam os belos jardins que tinham incorporados a figura do Criador, jardins milenares, as lagoas plácidas, aqueles jardins fantásticos que a gente vê no Japão que levam aí a serenidade. E esse ministro Oishi, ele bateu no peito e disse, em face também da existência hoje, conjuntamente com aqueles jardins, com aquelas montanhas de detritos plásticos, e ele então teve a oportunidade de fazer a seguinte reflexão: o povo japonês está a perguntar-se se a frenética busca do produto nacional bruto tem alguma coisa a ver com a felicidade humana. Ele se referia àquele fenômeno que o Galbraith, o John Kennedy Galbraith, esse grande economista da metade do século passado, que teve a oportunidade de passar aqui no Brasil, e tive com ele duas conversas inesquecíveis. E ele escreveu um grande livro, esse livro que é de referência de todos nós, que se chama The Affluent Society, a sociedade afluente, que sustentava que a sociedade industrial que nós criamos, ela é voltada para a acumulação de bens, mas ela deixa do lado os valores que o homem deve prezar. E com a sociedade atual de comunicação em tempo real, novas realidades surgem, de tal modo que a gente acha já que aquele filme célebre do Carlitos, que é Tempos Modernos, é quase que um retrato onírico da nossa realidade de hoje. As populações moveram-se para as cidades.
aquilo que existia antigamente, que era quase toda a totalidade no campo, hoje é o contrário. A média da urbanização é cerca de 8% da população humana. Todas corre para as cidades. E dentro das cidades nós criamos problemas terríveis, que são todos nós somos testemunhas desses problemas que temos hoje nas grandes cidades. O primeiro deles, esse problema da mobilidade urbana que nós temos, do tráfego, por exemplo, que os carros não andam, enchemos as cidades de automóveis e hoje ninguém pode andar dentro das cidades. As pessoas vivem com um estresse e freneticamente quase que chegam em casa com um princípio de esquizofrenia tão grande a irritação que eles têm no trânsito. E, paradoxalmente, a média dos trânsitos da mobilidade hoje nas cidades é 18 quilômetros. Exatamente o que tinham as carroças da Idade Média. Então, a história da humanidade ela é cheia desses paradoxos. O fenômeno vem dos transportes, desde os transportes coletivos totalmente abarrotados, até os transportes individuais. Por outro lado, nós também atingimos uma fase em que a maioria dos brasileiros ascendeu à classe média, né? E assim, nós estabelecemos um grande consumo. Suas preocupações, então, se dirigem hoje muito mais, como eu disse, para os bens materiais, perdendo o atrativo pelos valores morais e pelos valores culturais. Criou-se uma cultura do sucesso financeiro, que passa também a ser um componente irresistível do nosso cotidiano. Ainda o outro fator que assola as grandes cidades é a violência que nós presenciamos diariamente. O Brasil, senhor presidente, para tristeza nossa, é o primeiro país do mundo em números absolutos sobre homicídio. Temos 51 mil homicídios por ano, e nos últimos 30 anos foram mortos aqui no Brasil 1.090.000 pessoas. Isto é mais do que a soma de todas as guerras nesse período. Aqui nós não tivemos nenhuma guerra, mas tivemos também maior número de mortos do que nessas guerras que existiram no mundo localizadas nesse período. O segundo país do mundo em homicídios é a Índia, que tem 41 mil homicídios por ano. Mas esses números que eu estou dando são números absolutos. A Índia tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes e o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Numa pesquisa feita pelo IPEA, que é um órgão governamental, quer dizer, insuspeito, ele aferiu que 78% dos brasileiros hoje saem de casa, ou não saindo de casa, têm medo de serem assassinados, e 91% têm medo de serem assaltados. Todos nós temos uma história a contar de amigos, de pessoas assaltadas, ou na nossa própria família. Eu mesmo tenho um sobrinho no dia que recebia o diploma de engenheiro, ele foi assassinado na sua motocicleta na Rua Voluntários da Pátria, no Rio de Janeiro. Então, cada um de nós tem um histórico de violência. Por outro lado, nós temos uma legislação que a meu ver, essa legislação é responsável pelo crescimento do homicídio no Brasil e esses números que nós citamos. É o fato de sermos um dos poucos, ou talvez o único, país do mundo em que um homem que mata outro, ele se defende solto. Isto cria dentro da sociedade um desprezo pela vida.
sai é preso, vai à delegacia, e em seguida ele sai com a cara mais tranquila do mundo, depois de ter assassinado uma pessoa, deixando uma vítima, os parentes ali olhando, a sociedade brasileira olhando, da mesma maneira como se tivesse feito um crime, um pequeno crime comum. Quer dizer, a vida no Brasil deixou de ser um bem, que é o maior bem que todo homem tem, todos nós que temos a graça da vida, ele passou a ser uma coisa do cotidiano. Matar passou a ser uma coisa banal nesse país. Isso, sem dúvida, também, eu acho que nas grandes cidades, nesses movimentos que nós tivemos, dois componentes da alma das pessoas estavam presentes. Quer dizer, primeiro, este estresse permanente do tráfego, e segundo, a da violência, que também permeia a vida das grandes cidades. Por outro lado, quando acontece um momento de absoluta intranquilidade no país e que se vê esses movimentos todos, nós vivemos um bom momento, sob o ponto de vista macro e microeconômico. O país vive a euforia, por exemplo, das duas grandes Copas, a Copa das Confederações, que nós fomos campeões, a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas que vêm aí na frente, a Jornada da Juventude Mundial, com a visita do Papa, que pela primeira vez o novo Papa visita um outro país. Quer dizer, isto tudo dá um sentido de que a sociedade vive um bom momento, quer dizer. E as pesquisas trazem as respostas sobre a qualidade de vida. Primeiro, eles perguntam, toda pesquisa que a gente pega, o Brasil é um bom lugar para viver? Resposta, bom e ótimo, 76%. Regular, 18%. Ruim e péssimo, 5%. Quer dizer, a população responde que está feliz com o país, vivendo com o país nesse ponto de vista. Então, a pergunta é nossa, por que, então, essa grande insatisfação que explode no momento atual? Esse pano de fundo de um fenômeno que eu acho que, de repente, para todos nós, ele surgiu sem uma causa justificada. Até hoje ninguém explicou qual era a causa profunda. Ninguém pode prever subitamente essa surpresa que tomou de uma atônita perplexidade todos nós no Brasil com esses acontecimentos. Foi o aumento de 20 centavos na passagem de ônibus na cidade de São Paulo que provocou essa explosão no país inteiro, sem mobilização, sem organização, e reuniu milhões de pessoas. Não se vê nessas manifestações nenhuma reivindicação institucional. Não se vê um cartaz pedindo liberdade, nem direito de reunião ou de associação, nem melhores salários, nem condições de trabalho, porque o Brasil está à beira do pleno emprego. O que então se reivindica? A diminuição de 20 centavos, o fim da corrupção, educação, saúde, e cada manifestante prepara o seu cartaz toscamente na hora. E, para mim, um deles dizia tudo. Quer dizer, neste cartaz não cabem todas as minhas reivindicações. Estas são tão diversas e fragmentadas que é impossível que a gente possa sintetizá-las. Já disse aqui, e também algumas vezes, que a história não se faz sem crises. Ela é construída de uma longa sedimentação da vida, e o destino das nações se faz em grande parte pelo processo político. A história de um país é a soma de todas as histórias que fazem a sua sociedade em determinados tempos. Elas se somam e são sempre uma obra do tempo. Testemunha de muitos dos movimentos decisivos de nossa história, eu talvez tenha uma certa visão de analisar as raízes e as consequências de nossas crises. A crise que vivemos, eu acho que tem componentes novos. Depois do fim das ideologias do nosso tempo,
a mais dominante delas, que foi o comunismo, as novas gerações, sem causas, sem utopias, elas são presas fáceis do niilismo, das drogas, do alcoolismo e de uma coisa que hoje domina quase grande parte, a sublimação dos prazeres. Mas a maior parte dela dirige suas energias e vitalidades contra as mazelas da humanidade. É aquele sentimento de todos nós que fomos moços, sabemos que o primeiro desejo nosso é melhorar a sorte da humanidade, das pessoas. É o gesto altruístico, de grandeza, de idealismo que movimenta os moços. E que todos nós já tivemos e, às vezes, até na velhice, mantemos esses sentimentos. Isso é mais fácil em país como o nosso, onde tudo está sendo feito, quando descobrem pelas novas tecnologias da informação o seu poder de manifestar seu desacordo sobre tudo. Reclamam que não participam das decisões de governo, mas têm a força de influenciar sem limites com a capacidade que a internet deu de falar, discutir, inflamar, e através da rede, cada indivíduo é um fenômeno atual. Ele se transforma num ser coletivo. Ele passa a falar em nome de uma coletividade, embora seja um ser individual que está falando. Ela atinge, por outro lado, as instituições democráticas, há muito vítimas de representatividade. Quando a tecnologia de informação em tempo real gera um desgaste da vontade eleitoral que tem que competir com as cobranças da mídia e o senso de urgência das soluções que não são compatíveis com o que podem fazer os poderes da República. Se espera do Executivo que faça obras em tempo recorde, quando as rotinas de licenciamento, as intervenções de órgãos reguladores as prolonga por anos, do Legislativo que com leis mudem do dia para a noite a natureza das coisas, sem lembrar que as leis levam tempo para fazer efeito. Do Judiciário, que condene, prenda, ignorando os ritos da prestação jurídica ou daquela do arcabouço jurídico que protegeu os direitos humanos. As crises de qualquer natureza, elas podem ser construtivas ou podem ser destruidoras. Vi muitas crises neste país. A atual revela uma grande transformação da sociedade. Hoje, em novo tempo, que é o tempo da comunicação, seu primeiro agente é um novo interlocutor da sociedade democrática, é a opinião pública, mobilizada, atenta, engajada, apaixonada e instantânea. A imprensa, especialmente a televisão, acostumadas a serem os porta-vozes da crise, agora acompanham a crise. Tem a sua pauta pautada pelas redes de comunicação social e sofrem também uma forte contestação. Como discernir, na pluralidade dos manifestantes, os que são de boa fé, os aproveitadores, os interesses políticos e os interesses subalternos? Esse é um dos grandes problemas que atingem em cheio as organizações policiais, obrigadas a um regime de tensão permanente e que, muitas vezes, no combate ao banditismo, que se infiltra nas grandes massas humanas, elas ferem os inocentes. Mas, adiante, no compreender quais as reivindicações que são majoritárias, que representam as centenas de milhares de vozes que reúnem-se nas ruas do país, caímos no exercício de tentativas. Uma certeza, a cobrança é absolutamente por mudanças. Cito esses fatos para que se veja a complexidade que nós temos que examinar no que acontece. Nas várias esferas do poder, reagimos com senso de urgência na tentativa de responder a essas vozes. Os parlamentares somos considerados como os primeiros repudiados. Representamos o político por excelência, na dicotomia entre a vontade do eleitor e a solução dos problemas cotidianos fora do alcance da ação legislativa.
Este fenômeno, que não é nosso, ele se repete em escala mundial, é comum a todos os países, se torna mais agudo pela peculiaridade do voto que nós temos, proporcional uninominal, que leva o eleitor a desconhecer quem ele elegeu. O barômetro latino-americano, que é uma aferição da opinião pública do continente, que eu recebo sempre, procuro ler, consultá-lo, traz inúmeros números que são preocupantes. Eles dizem, por exemplo, que 17% dos latino-americanos preferem um regime autoritário contra 58% que confiam na democracia. No Brasil, são, respectivamente, 19%, sobe um pouco, e 54%. O Congresso Nacional, e em particular o Senado, tem tentado reagir com uma agenda positiva que procura identificar a demanda difusa das manifestações. Precisamos, ao mesmo tempo, ficar atentos para não tomar necessariamente essas demandas como uma expressão de todos os segmentos da sociedade, nem deixar de decidir sobre assuntos mais complexos que escapam ao grito das ruas. Repito que sem Congresso forte, não há democracia forte. E uma democracia frágil é um prenúncio de decomposição. Sem ela, perde-se a liberdade e surgem as fórmulas salvadoras. Ninguém pense que elas já estão fora das nossas hipóteses de perigo. No mundo atual, há outras fórmulas de desestabilização que não as intervenções militares tão sofridas ao longo da nossa história. O terrorismo, a divisão social. Não podemos deixar de estar atentos a esses aspectos. Há tempos tenho falado na necessidade de se restaurar o prestígio do Legislativo, grande tarefa a cumprir, que é de todos nós. A presidente Dilma, com sua experiência administrativa, sendo uma mulher que é, como todos nós sabemos, uma sacerdotisa do serviço público, tem conduzido o país com grande autoridade, sabendo impor uma postura de seriedade, de austeridade, de responsabilidade que distingue o seu governo. O Executivo, sob o seu comando, tem enfrentado com serenidade os graves problemas econômicos mundiais. O Brasil cresceu nos últimos anos 6 anos e é o 6º PIB do mundo. Em 10 anos, o salário mínimo cresceu de 330%, o crédito se expandiu de 22% para 54% do PIB e, com o aumento da nova classe média, em 42 milhões de pessoas, explodiu o consumo. No setor externo, nossas reservas cambiais são de 378 bilhões de dólares. E o Brasil é o destino, o quarto destino de inversões de capitais. Só ano passado nós tivemos a entrada no Brasil de 65 bilhões de dólares de investidores de fora. Todos sabemos que a economia global ainda não se recuperou dos graves problemas que começaram em 2008. Enquanto a Europa sofre com mais de 26 milhões de desempregados, nós vivemos uma situação que o IPEA considera praticamente de que estamos à beira do pleno emprego. Daí a preferência, o aspecto social é particularmente importante entre nós. E eu tenho a satisfação de dizer que foi no meu governo que se incluiu a agenda social nas preocupações principais do país. Basta ver o slogan daquele tempo, tudo pelo social. Todos sabemos, o aspecto social é particularmente importante entre nós, que precisamos superar a histórica diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Daí a preferência da presidente com sua capacidade gerencial para o aperfeiçoamento e aprofundamento de programas como o Bolsa Família, que ela encontrou, o Minha Casa Minha Vida e a sua implantação do Brasil Carinhoso.
a presidente tomou a frente da reação às manifestações populares, propondo várias medidas de impacto, o plebiscito, inclusive apelando ao Congresso para realizarmos uma reforma política com urgência, corretamente identificando no nosso sistema representativo um dos principais elementos da crise. Creio que é nossa obrigação procurar encontrar uma resposta consistente a essa proposta. Já disse aqui que, quando examinamos a história, verificamos que os sistemas se aperfeiçoam e avançam ou envelhecem ou apodrecem. Assim aconteceu, para citar um exemplo clássico, a Revolução Francesa com o Ancien Régime. A monarquia havia envelhecido, o Estado francês delineado por Philippe o Belo, criado por Henrique IV e Richelieu, tornara-se incapaz de atender os grandes problemas do povo. Então, tudo se convulsionou. As ideias e a história saltaram para um grande espaço. A República, a maneira de fazer a democracia foram reviradas pelo direito e pelo avesso. Os dois primeiros estados se torceram com Mirabeau, Lafayette, Talleyrand. Danton, Marat e Robespierre trouxeram à cena o Abade Sieyès, que chamou de terceiro estado o povo como protagonista da vida pública. No Brasil, em 1889, um grupo de intelectuais, em grande parte militares, proclamou a República sem povo, como dizia Aristides Lobo. O Império também havia envelhecido. Fora extraordinário o esforço de construção que permitira sairmos da colônia para um parlamentarismo real. Havíamos conseguido superar o maior desafio da nossa história, a tragédia irreparável, uma mancha negra que até hoje não sai da nossa história, que foi a escravidão. Havíamos estabelecido a base da independência do Poder Judiciário. Havíamos criado um Estado de Direito, imprensa livre, separado a Igreja e Estado, dado muitos e definitivos passos. Naufragou, todavia, o Império, sobretudo por causa do sistema eleitoral, na ilegitimidade representativa que contaminava os partidos, e a República se fez nesse vazio, apareceu e se implantou. Nós estamos verificando, numa rápida passagem, que no âmago de todas as nossas crises e grandes transformações estava o problema de crises políticas e também sobre o sistema eleitoral. Da nova República, envelheceu depressa e se passou a ser República Velha. Desde Floriano, os militares se agitaram, o estado de sítio tornou-se permanente, os tenentes levantaram bandeiras de mudanças e de bem comum. A República precisava de povo. Em 30, foi a conquista dessas aspirações nacionais, cansadas do café com leite. Para chegar um pouco no tempo, Juscelino assumiu sobre os restos da crise de novembro de 55. Seguindo o exemplo de Dom João VI, ele refugiou-se na construção de Brasília para poder entregar... Estou terminando, senhor presidente. Para poder entregar o governo ao sucessor e escapar da deposição anunciada. Com a renúncia louca de Jânio Quadros, demos um grande passo para o abismo. Ela pôs em andamento a máquina que desembocou em 64, que atropelou a tentativa de Tancredo Neves de viabilizar, pela introdução do parlamentarismo, a legalidade. A solução foi constitucional, mas careceu do suporte de um pacto que unisse o país e não somente os políticos. A crise que levou à intervenção militar de 64 não tinha suas raízes na Constituição de 46, mas em nossa incapacidade de criar um sistema eleitoral e partidos nacionais. O Brasil fez com grandeza o longo caminho entre a formação dos direitos individuais, dos direitos sociais, até chegar aos direitos difusos. Estabeleceu-se um regime de progresso e maturidade. Muitas vezes, no Brasil, a gente esquece e é feita uma injustiça. Este país foi feito, na sua estrutura institucional, aqui dentro do Congresso Nacional. Nós, ao contrário, eu tenho dito isso algumas vezes, ao contrário da América Espanhola, nós não fomos construídos em batalhas.
como de Ayacucho, Carabobo, as grandes batalhas que fizeram a América Espanhola, que se dividiu todo. Não, aqui nós fomos uma construção política. A independência foi uma construção política. E a seguir, qual foi o primeiro gesto da independência? Depois da independência, convocar uma constituinte. Para quê? Para que tivéssemos o Estado de Direito, a lei a regular, um Estado monárquico absoluto. E aqui dentro, na Constituinte, há o exemplo nosso. Nós discutíamos a liberdade de ir e vir, o habeas corpus, quando era um rei absoluto que podia fazer tudo. Nós discutíamos universidade, quando não tínhamos nem escolas. Nós discutíamos liberdade de imprensa, quando não tínhamos prelo. Então, as ideias que foram sendo construídas, as ideias liberais que construíram o Brasil, foram feitas aqui dentro do Congresso. O povo brasileiro goza até hoje, nós conseguimos trazer até agora, ao longo de toda a nossa história, esse arcabouço jurídico de um país com instituições fortes que nós temos hoje, capazes de sofrer esses abalos, foram feitas aqui. O que se faz todo dia, às vezes a gente vota uma lei, não tem a dimensão do que ela representa para o futuro. Mas esses dias, por exemplo, nós votamos leis importantíssimas aqui sobre o ponto de vista institucional. Todo dia nós temos a oportunidade de dar a nossa contribuição. Depois, a nossa República também tem outra grande coisa que do Brasil. Nós incorporamos todas as classes políticas ao longo da nossa história nas decisões de poder. A República se incorpora às classes rurais, incorpora as classes urbanas, incorpora as classes liberais e chega a um ponto até que incorporou os operários. No mundo inteiro se fez guerra para que isso ocorresse. A palavra revolução e revolta dominou o século passado todo, ele. E aqui no Brasil, nós conseguimos isso, sair dos barões do café para chegarmos a um operário na presidência da República. E hoje, a mudança extraordinária, que é uma mulher, uma mudança de gênero. Portanto, ao longo da história do Brasil, o país, quer dizer, realmente foi um país que deu certo, foi um país que se realizou e hoje é a sexta economia do mundo. Então, a nossa grande pergunta, a nossa grande indagação, onde está a grande insatisfação que realmente domina e que assola as nossas multidões, que fazem com que as nossas ruas sejam tomadas dessa grande revolta? Essa é a grande indagação que nós todos temos que fazer. Agora, eu quero dizer que eu vou apressar, senhor presidente. O senhor terá o tempo necessário, presidente. Eu vou dizer que a minha conclusão, senhor presidente, é que realmente o problema não é só nosso. O problema é do mundo inteiro. É que nós buscamos uma sociedade, que é a sociedade industrial, que ela, para repetir, ela tem os seus valores na acumulação de bens, na acumulação da qualidade de vida econômica, mas nós não pensamos na qualidade da vida. E aí se sofre uma grande dicotomia, quer dizer, nós criamos grandes felicidades, o homem chega em casa, encontra geladeira, encontra rádio, encontra televisão, encontra todos os outros equipamentos que tem, mas ele chega cansado, estressado de um trânsito que não lhe permite, que lhe tira o maior bem que ele tem, que é uma parte da sua vida, 3 horas diárias para ir e para voltar. Então, é evidentemente que essa qualidade de vida é aquela que o ministro do Japão indagava e que eu citava aqui há tantos anos. Quer dizer, até onde a busca pelo aumento do PIB tem a ver com a felicidade da condição humana. Então, nós criamos a mais infeliz das felicidades. Esse, a meu ver, é a grande insatisfação que existe dentro de cada um e que, sobretudo, ela se concentra nos moços, quando eles
tem tudo isso e tem vontade de mudar essa situação. E tem angústia para mudar o mundo, para que o mundo melhore muito mais. Eu quero justamente identificar nesse conjunto a raiz de todas as revoltas, de todas as incompreensões no meio de grandes felicidades que nós temos e de grande conquista de bens que a sociedade passou a acumular, incorporando nas classes médias milhões de pessoas, incorporando o salário mínimo aumentando 330%, enfim, tudo isso, mas até onde isto tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, com a felicidade das pessoas. E é isso que eu aí vou buscar. O velho Jefferson, há tantos anos, ele incorporou na definição a busca da felicidade. Ele não sabia, quase não tinha noção do que ele estava dizendo. Mas hoje a gente vê com muita clareza que essa expressão ela pode resumir tudo que a gente está sentindo, que está faltando na realização de cada jovem, de cada ser humano, de cada pessoa que sai para ficar revoltada contra tudo que acontece na sociedade. E também, nós não podemos desconhecer que nós damos margem a muitas dessas incompreensões. O sistema político dá margem a muitas dessas incompreensões. O Brasil não conseguiu fazer partidos políticos que a democracia se sustentasse. Não conseguiu fazer um sistema de representatividade que realmente atendesse aos anseios do povo. Basta ver essa busca que nós temos, 1.402 candidatos na última eleição. Toda essa gente em busca de dinheiro para fazer a eleição. Ora, tem que se mudar alguma coisa nisso, gente. Não podemos postergar. Temos que mudar o sistema eleitoral. Esse voto proporcional, do jeito que nós praticamos, ele é absolutamente destruidor dos partidos, ele é destruidor do Congresso, ele é destruidor da Câmara, ele é destruidor da classe política, e ele tem sido responsável pela má vontade do povo, pela incompreensão do povo e realmente pelos resultados que só tem diminuído o prestígio da instituição representativa. O partido político, ele foi o caminho pelo qual a democracia pôde organizar-se e ser o melhor sistema de autogoverno. Sem partidos políticos fortes, não há parlamentos fortes. E, sem estes, a democracia descamba para a demagogia, para a política pessoal, com todos os descaminhos que levaram no Brasil à decomposição dos costumes políticos. Repito aqui o que já disse algumas vezes: o atual sistema eleitoral partidário chegou ao fim. E é com tristeza que podemos afirmar que ele deteriorou-se, para não usar uma palavra mais dura, dizer que acabou-se. Pedi que na eleição passada acabássemos com o voto pessoal. A ele devemos, eu repito mais uma vez, o atraso político do Brasil e a ausência na formação da renovação de lideranças. Eu acho que o melhor sistema seria o sistema do voto distrital misto. O Afonso Arinos, em apoio ao que eu estou dizendo, ele escreveu no seu livro que do sistema constitucional, ele diz: a verdade é que na prática, mais que ao presidente, ela veio enfraquecer politicamente o Congresso. O Afonso identificava que esse voto, esse sistema eleitoral, em vez de não só ele prejudicava os partidos, prejudicava a política, mas, sobretudo, o Congresso. E é o que nós estamos vendo, o que ele veio, o que fez.
O nosso Congresso tem uma longa tradição de crescer nos momentos de crise. E ao longo da minha vida, eu sou testemunha desse fato. Algumas das crises graves que nós tivemos, a morte do presidente Vargas, a renúncia do Jânio, essas crises, o impeachment do presidente Collor, elas foram momentos em que o Congresso teve a oportunidade de fazer uma certa reflexão e de poder, de certo modo, retomar rumos. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos compreender que, nestes momentos de crise, é necessário que se derrubem as barreiras de separação de partidos políticos, que se derrube as barreiras de separação que podem dividir ou separar os homens e os políticos, mas que se unam em torno do país, do interesse nacional, porque a política tem um terreno comum de todos nós, onde não participa nenhuma restrição ou ideológica, ou política, ou partidária, que é o terreno do interesse público do país. Portanto, é a hora dessa unidade, é a hora dessa união, porque, ao contrário de outros países também da América Latina, e não vou citar o nome desses países, porque, sem dúvida alguma, eu não quero nominar países para criar problemas, mas dizer que, muitas vezes, quando há crises, eles se dividem mais ainda e querem acabar com o país, como nós temos visto em alguns países. No Brasil, não. A nossa tradição é, nos momentos de crise, nós estabelecemos soluções para salvarmos o país, para ajudarmos o país, porque se nós recebemos o país como recebemos até hoje, e no relato que fiz, nós não temos o direito de transmitir aos nossos sucessores um país dividido, um país fragmentado, que nós não encontramos. Portanto, é esse o nosso dever nesses momentos. Ouço o senador Pedro Simão. Em primeiro lugar, meus cumprimentos pelo importante e profundo pronunciamento feito por Vossa Excelência. Vossa Excelência, muito mais moço que eu, mas mais ou menos igual. Mais moço? Mais moço, Vossa Excelência, claro que sim. O Magalhães Pinto dizia que só é velho quem tem um ano mais do que eu. Vossa Excelência é da minha idade. Você está fazendo um pronunciamento que está me encantando, porque Vossa Excelência, e eu já pedi a taquigrafia, que eu quero uma cópia do seu pronunciamento, porque ele é muito profundo. Vossa Excelência faz um pronunciamento de que é uma grande plataforma. Eu vejo que nós estamos aqui, no mínimo, um colega que vai voltar daqui 2 anos, novamente senador. E acho ótimo isso. A Vossa Presidência está mostrando uma capacidade e uma análise. Eu digo o seguinte, eu tenho falado muitas vezes, não com o brilhantismo, mas no tom de Vossa Excelência. A gente tinha que reunir algumas pessoas. Veja que Vossa Excelência diz tantas coisas que são óbvias, que são claras, que não dependem da ideologia, nem disso, nem daquilo, mas são o que tem que ser. Que não dá para entender que você faz um pronunciamento desse, tinha que ter a parte de vários partidos e tinha que dar continuidade. Tinha que dar continuidade. Eu acho que se... E faço justiça a Vossa Excelência, como presidente do Senado, Vossa Excelência criou, inclusive, vários grupos nesse sentido, no penal, no civil, que fizeram, diga-se de passagem, na reforma política, que fizeram um bom trabalho. Esse pronunciamento de Vossa Excelência, ele não podia ser feito numa hora mais feliz, porque justiça seja feita... Nós que temos tantos erros, vamos reconhecer que esses 20 dias o Senado está tendo uma atuação de primeira grandeza.
está trabalhando, está se esforçando, vai até a madrugada, estão feitos entendimentos nesse sentido. Eu acho que isso podia ser feito. A presidente de um lado, Vossa Excelência do outro, podiam constituir num grupo que realmente analisasse e aprofundasse. Quanta coisa nós temos que nós podemos fazer, como diz Vossa Excelência, um povo que não tem ódio, que não tem radicalismo, que tem um coração aberto para a sociedade. Vossa Excelência podia, até digo eu, liderar um movimento nesse sentido. Vossa Excelência tem credibilidade, tem autoridade. Vossa Excelência, no seu governo, foi um governo altamente democrático, viveu momentos muito difíceis e procurou teses, e se esforçou e iniciou, e teve. Cá entre nós, Vossa Excelência, assumir a presidência da República e pegar um Brasil sem saber para onde vai e onde não vai, e ter a coragem de sair da convocar constituinte, a informação que eu tinha é que o doutor Tancredo, Sarney, ia deixar a constituinte para o final do governo dele. Ele, constituinte e regularização, oficialização dos partidos comunistas, eram teses que primeiro ele ia colocar a casa em dia para depois entrar. Vossa Excelência não, Vossa Excelência de saída foi. E fez da melhor maneira. Pegou um grupo de notáveis para fazer, quer dizer, Vossa Excelência deu um espírito. Havia um sentimento muito grande de todo o Brasil por uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. O Congresso não aceitou. Eu também tenho minhas dúvidas nesse sentido. Vossa Excelência ficou no meio termo. Pegou uma comissão de juristas, de políticos, de gente de alta credibilidade para fazer um projeto que veio pronto e acabado. Aqui, às vezes eu podia iniciar. Olha que era um belo trabalho para o senhor iniciar uma conversa nesse sentido e fazer que surja um movimento que leve adiante, porque senão daqui mais 15 dias termina o pessoal na rua, nós aprovamos mais algumas emendas, fizemos o nosso papel e volta tudo igual como era. Eu acho que esse é o momento que nós poderíamos aproveitar para dar, como Vossa Excelência está falando, dar uma mexida definitiva. Mas meus cumprimentos. Sinceramente, fico emocionado com Vossa Excelência e acho que Vossa Excelência está com uma bela plataforma. Até não vou mentir, não é uma inveja satânica, mas é uma inveja cristã que eu tenho desse seu pronunciamento. Muito obrigado, meu caro senador Pedro Simão. Vossa Excelência me honra muito com o seu aparte e quando Vossa Excelência diz que nós devíamos aqui ter muitos para discutir, para comentar, eu, como Vossa Excelência, escolhi justamente a sexta-feira porque nós tínhamos que falar muito mais as cadeiras do que as pessoas. Mas nós temos o exemplo já de Santo Antônio, que quando não tinha fiéis para pregar, ele pregou aos peixes, e o Padre Vieira também fez a mesma coisa. Ele resolveu pregar aos peixes. São Francisco também resolveu pregar aos pássaros. Então, nós aqui estamos pregando também, numa sexta-feira, procurando fixar, como eu disse, nós que já estamos, eu não gosto dessa palavra terceira idade, acho horrível. Eu prefiro dizer nós que estamos velhos, que já assistimos tantas coisas, mas que mantivemos, com a graça de Deus, a chama e o espírito de procurar não também se conformar com as coisas que não sejam certas e ter um profundo idealismo dentro de todos nós. Só ele justifica a nossa vida pública e só ele justifica a nossa capacidade de, ainda na nossa idade, nos entusiasmarmos. Eu quero nos entusiasmar. Senhor presidente... Já começa a ficar cansado, a idade já começa a pesar. E já que Vossa Excelência falou em Tancredo, eu quero lembrar o que o Tancredo dizia e que se aplica ao momento atual. O Tancredo dizia: conciliemos em tudo, a conciliação é a melhor coisa. Eu só não concilio nos princípios, mas nós encontramos sempre o caminho da conciliação como o melhor caminho.
E ele era um grande admirador de Honório Ernesto Carneiro Leão, o Marquês do Paraná, que presidiu o Gabinete da Conciliação. Então, eu acho que, nessas horas, a união é tudo, principalmente aqui dentro do Congresso, onde, no meio desta casa, no vazio desse espaço, tenha o peso da história, de tantos anos desse Senado. E o peso da história nos obriga a sentir que todas as nossas posições partidárias, todos nós passamos, mas o país, ele continua. E para ele ter continuidade, é preciso que a gente deixe que as ideias, as boas ideias, elas sempre estejam à disposição para mudar. Ouço com grande satisfação a senadora Ana Amélia. Senador e presidente José Sarney, usando a sua sabedoria, a sua experiência, a sua habilidade política, a sua intelectualidade, a sua academia de escritor e de político, iluminou a virada do século XX para o século XXI, mostrando um cenário de revoluções contínuas do comportamento político e humano. E nesta virada do século, a queda das ideologias, e no final do século XX, nós vemos uma guerra declarada à globalização, que era a busca da justiça, a busca de uma convivência mais solidária e mais social. As redes sociais, lá em 99, na conferência da OMC em Seattle, ainda não tinham a força que tem hoje. De lá para cá, esta globalização, por incrível que pareça, se converteu num outro instrumento, que é o empoderamento do indivíduo e do cidadão. Esse empoderamento referido com muita precisão por Vossa Excelência em seu pronunciamento, falando sobre as redes sociais. E o que as pessoas fazem na rede social? Elas externam os seus desejos, as suas frustrações e a sua vontade de ser protagonista no processo político brasileiro. É também mundial. Então, eu queria cumprimentá-lo pela sua manifestação nesta manhã, com esta visão geral das nossas responsabilidades, cada vez mais acentuadas quando a rua nos clama, para termos nós aqui o protagonismo que a rua espera de nós. Então, eu queria também registrar, veja só, presidente Sarney, que a rede social deu tanto poder que ela mudou o sistema, ela criou a Primavera Árabe no Oriente Médio. Estamos vendo o que está acontecendo no Egito. 2 jovens, nascidos da tecnologia, tecnologia digital, viraram o mundo de perna para o ar. O menino que está asilado na Embaixada do Equador, em Londres, Julian Assange, do Wikileaks, que mostrou verdades inconvenientes, e o Edward Snowden, que está aguardando, seguramente hoje, de países latino-americanos, um asilo, depois de ter mostrado a espionagem ou o que está se fazendo hoje, que talvez não esteja mais voltado à defesa das nações, mas um interesse comercial. Então, a rede social empoderou brasileiros e cidadãos do mundo inteiro a terem protagonismo nas chamadas micro-revoluções, para dizer que não suporta mais andar 4 horas de ônibus para chegar ao trabalho e pagar tão caro. Não foram os 20 centavos que mobilizaram os jovens, foi o desejo de ser feliz. E o empoderamento dessa rede que a tecnologia veio para dar ao cidadão. Este foi o lado bom. E quanto mais nós aqui, como Vossa Excelência alertou, estivermos atentos a essas manifestações, melhor estaremos correspondendo aos anseios. Por isso também poderíamos ter, Vossa Excelência ressalta a necessidade do fortalecimento dos partidos políticos. Os partidos frustraram a sociedade e por isso a insatisfação. Então nós temos que rever essas referências, talvez quebrar alguns paradigmas e atuando para que a sociedade olhe o parlamento com outros olhos.
Mas, como disse Vossa Excelência, o mundo inteiro, os parlamentos do mundo inteiro, são vistos com essa visão crítica. Uma visão crítica que não é usada para avaliar o Executivo ou o Judiciário. Nós somos mais vulneráveis. E, por isso mesmo, temos que ter um cuidado maior, uma atenção maior com a visão que Vossa Excelência acaba de nos mostrar. Queria lhe agradecer pela aula que deu de política e na qual eu aprendi muito. Muito obrigada pelo seu pronunciamento. Eu aqui agradeço profundamente a parte de Vossa Excelência que enriquece o meu discurso. Tive a oportunidade de dizer que São Francisco falava aos pássaros e que eu estava falando aqui também as cadeiras vazias, mas estou aqui encontrando dois belos pássaros que enriqueceram o meu discurso, o senador Pedro Simon e Vossa Excelência com seu brilhante a parte e profundo e atualizado. Eu acho que realmente nós entramos numa nova era no mundo, na era não da sociedade só da comunicação, como também no que significa a era da internet. A concepção de rede, que sempre nós tivemos uma mentalidade construída ao longo de milênios de causa e efeito. No caso da internet, nós não temos a causa, porque não há um centro gerador. Cada um que se agrega é o conceito de rede, ele vai ampliando a parte da rede. E até recentemente eu li um livro que se chama O que a internet fará com nossas mentes. É de um escritor espanhol que ele desenvolve uma tese sobre isso. E fala sobre como nós sofremos na humanidade a mudança de mentalidade através de fatos importantes. Quando descobriram, por exemplo, a escrita, eu me recordo que tem no diálogo dos diálogos de Platão, tem uma parte em que o rei Totem do Egito, ele diz o seguinte, diz: o que será agora de nossas memórias? O que nós vamos fazer? Porque todo o conhecimento humano era armazenado na memória. Ele diz: não vamos ter mais discussões, a humanidade vai regredir, o homem vai se... Era a impressão que a escrita, a descoberta da escrita, tinha feito e produzia naquele tempo. Depois, com a descoberta o avanço, a descoberta do livro, a capacidade de multiplicar conhecimentos e distribuir. E agora nós estamos também com uma outra descoberta, que é a descoberta da internet, cuja linguagem é outra. Já se pensa na morte do livro e já se diz, não é o livro que vai acabar. Eu, pelo menos, acho que o livro jamais acabará. Mas é a mente capaz de ler um livro. Por quê? Porque ela hoje ela chega, já não precisa ler um livro todo, pega e vai no Google e procura simplificar as coisas e encontra logo respostas e conhecimentos mais rápidos, que também são muito superficiais. E nós vamos achar que eles não têm já a impressão que a qualidade de obter aquilo que nossa geração foi capaz de acumular através dos livros. E, sobretudo, você citou um fato que realmente também tem mudado o mundo, que é a globalização. Ficamos num mundo só. O Fujiyama até dizia que com o fim das ideologias e com essas aproximações todas, nós chegamos ao fim da história, mas estamos reconhecendo que é um exagero. A história continua e vai continuar. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu desejo, então, terminar dizendo que nós não podemos confrontar na classe política, nem transferir ao povo esse enfrentamento. E terminar essas palavras dizendo que o senador Pedro Simon disse que nós já estamos velhos. Nós estamos novos, senador Pedro Simon, porque somos ainda de dizer que nós temos esperança e jamais deixaremos de ter, e acreditamos no nosso país e que vai encontrar o seu leito normal e vai cada vez mais se afirmar no mundo inteiro como um grande povo, uma grande nação, um grande país. Muito obrigado. Os cumprimentos, senador José